Isso, entrou. Oi, oi, nós já somos 12 pessoas online, hein, Pati? Aê, estamos ao vivo. Isso, boa noite. Pessoal, já que já tem 12 pessoas online, 14, dê um oi para a gente ver quem tá aí e para verificar se o som tá ok, se a imagem tá ok, tá? Vou pedir que vocês façam esse favor, escrevam aí a experiência de vocês, para vocês darem um feedback para a gente começar. Vamos lá, vamos esperar uns minutinhos. Eu vou pedir para vocês escreverem o nome. Só mandar um oi para a gente ver quem está por aí, quem está online. Isso. Marcília está aí, Tainá, Daniela. Você está conseguindo ver as mensagens, Tê? Não, eu tô tentando achar aqui aonde que tá. Você tá conseguindo ver? Tem o link da configurações, embaixo tem uma coisinha de mensagem. Ah, Oi, já achei. Josi. Josi está um momento. Pronto. Achou? Isso. Denise. Tecnologia. Isso. É isso mesmo. Consegui ver a Marcília, a Tainá, a Gleice. Gleice, é a mesma coisa da semana passada. Eu acho que tem que Isso. habilitar o teu vídeo e o teu microfone aí em cima, né? Do lado esquerdo, em cima da tela. Isso aí. Vamos lá, vamos Evone. começar, Tê? Isso. Vamos começar, né? Eu acho que a gente já tem um número bacana de gente, né? Então tá, galera, vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí, hoje, 9 horas da noite. Então, terminando a nossa noite com a gente, muito obrigada pela audiência, né? Por estarem aqui com a gente hoje. É um prazer para nós estarmos aqui com vocês, tá? Então, antes de começar, né, eu gostaria de me apresentar. Então, meu nome é Ana Tereza, para quem não conhece, mas todo mundo me chama de TT, e nas redes sociais é TT também. E eu faço parte da equipe Conecta Saber. A Conecta Saber é um projeto que nós temos em 3 pessoas, sou eu, a Patrícia Becker e o Rafael Schwan, e a gente tem uma ideia de trabalhar competências em terapeutas ou iniciantes ou que já estão em formação e desenvolver essas habilidades apresentando apresentando algumas aulas online, enfim, conteúdos pela internet, certo? Então, o nosso papel é ensinar e desenvolver pessoas para que sejam melhores terapeutas para os pacientes que vocês estão atendendo. Enfim, é isso, tá? Me enrolei um pouquinho, mas falei, tá bom? Eu quero saber já se vocês já estão conectados com a gente, né? Então, vou fazer o jabá, tá? Então, a nossa empresa é a Conecta Saber, tá? Então a gente tá no Instagram, Conecta Underline Saber, e a gente tá no Facebook, Conecta Saber. Então, quem não tá lá e quer saber mais sobre os nossos projetos, o que a gente está fazendo, clica lá, tá? Que está tudo disponível e lá vocês têm acesso direto para falar com a gente, tá bom? E eu gostaria, assim, que a Paty se apresentasse um pouco porque talvez tenha algumas pessoas que não conheçam ela, né? Ela que faz a nossa parte, ela que conversa com vocês aí online o tempo inteiro. Se apresenta aí, Paty. Vamos lá. Eu sou Patrícia Becker, para quem não me conhece, sou terapeuta cognitivo comportamental, especialização em proficiência nessa área, os meus 2 cursos, e fiz também formação em terapia comportamental dialética. Acho que é isso. Sou supervisora clínica, sou terapeuta, né, no consultório, psicóloga clínica, trabalho também com mentoria em DBT, são as atividades que eu faço hoje. E algumas pessoas, só o feedback de vocês, para algumas pessoas a transmissão está cortando. Uma sugestão, talvez tentar sair e entrar de novo, se está dando problema. Para quem tem problema com áudio, o vídeo às vezes funciona.
Senão a gente pede desculpas, né, se as pessoas não conseguirem acessar online. A gente sempre prefere que as pessoas estejam online, porque vocês podem fazer perguntas, mas se não conseguirem de forma alguma, fiquem tranquilos que para todos os inscritos, vocês recebem o link de replay automaticamente amanhã. E conteúdos de textos e indicação de livros. Então, vamos lá. Vamos começar, Paty? Então, vamos lá, né, gente? Para a gente não perder mais tempo, porque tem muita coisa para falar hoje, tá? Então, hoje o assunto é desafios na definição de metas em terapia, né? Então, esse é um assunto que dá muito pano para manga, né? E a gente gostaria de começar o papo, né? Isso é uma coisa que é muito perguntada, é uma coisa que a gente sente muita dificuldade, tanto na terapia quanto com os nossos alunos. Então, a gente está lançando esse tema aí, espero que vocês aproveitem bastante para a gente dar um rumo para a terapia, porque quando a gente não tem um caminho, qualquer coisa serve, mas não necessariamente a gente chega aonde a gente tem que chegar, tá? Primeiro, Paty, vamos começar a definir, tá? O porquê que é importante a gente definir metas em terapia. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa, né, para a gente começar, antes da gente pensar em procedimentos ou como fazer as metas de terapia na prática, é importante realmente a gente saber para que serve isso, né? Então, eu sempre gosto de lembrar que a terapia cognitiva ela é orientada por princípios. E um dos princípios da terapia cognitiva é que ela seja orientada para metas, orientada para a resolução de problemas e limitada no tempo. Está lá no capítulo 1 da Judite, né? Princípios da terapia cognitiva. Então, se ela é uma terapia pautada em objetivos, pautada em resolução de problemas, e é uma terapia que pretende ser limitada no tempo, a gente tem que ter metas. Senão a terapia nunca acaba, senão a gente nunca resolve problema nenhum. Então, essa é uma das importâncias da definição de metas. E a outra importância é a gente pensar que a gente trabalha com algo muito abstrato, né? A gente trabalha com algo muito subjetivo. E definir metas no início do tratamento nos ajuda a deixar o tratamento mais objetivo e conseguir medir se o tratamento está funcionando ou não. Então, existem algumas medidas, claro, psicométricas para sintomas, né, psicológicos, escalas e instrumentos, mas uma forma de medir o tratamento é através das metas. Então, sei lá, se eu defino uma meta no começo do tratamento específica e ao longo do tempo eu vou avaliando se eu atingi ou não, ou se eu atingi parcialmente ou não, isso me dá uma medida, né? Então, é importante porque é um dos princípios da terapia cognitiva, é importante porque ajuda a medir o progresso do tratamento e também é importante porque deixa a terapia mais colaborativa. Afinal, as metas são do paciente, né? E quando eu construo as metas junto com ele, o tratamento fica mais colaborativo. Eu faço um tratamento mais moldado às necessidades dele. Eu preciso saber quais são as metas dele. Não importa muito o que eu quero para a vida dele, mas importa o que ele quer para a vida dele. E o momento onde a gente faz isso é no início do tratamento, na definição de metas. Então, assim, Paty, deixa eu ver se eu entendi. Então, a questão da gente atingir, da gente fazer essas metas, está muito pautada nos princípios da terapia, né? Justamente pela questão dela ser limitada no tempo, da gente ter que alcançar os objetivos, né? Também é importante porque muitas vezes os conteúdos dos pacientes podem ser muito abstratos e a gente precisa de uma medida, né, direta, além das escalas, para a gente entender se o tratamento está andando, né? E até para a gente guiar melhor o paciente sobre esse caminho, né? Né, isso tudo vai ajudar a gente a dar um foco no tratamento. É isso. Isso. Perfeito. Então vamos lá, né? Definido isso, tem uma coisa também que acontece que tem muita dúvida relacionada a metas que os pacientes trazem e metas dos terapeutas. Tem como você diferenciar um pouco as duas coisas para a gente? O que é essa meta do terapeuta? O que é essa meta do paciente? Perfeito. Tem uma coisa que eu gosto de pensar, vou fazer um desenho. Hoje eu vou ter um desafio, porque eu só consigo, quem me conhece sabe que eu só consigo falar desenhando. Eu faço isso com os pacientes. Então eu vou tentar desenhar na minha folhinha aqui e mostrar um negócio. Eu gosto de pensar no seguinte, para diferenciar um pouco do que é meta do terapeuta e o que é meta do paciente. Quando o paciente chega para o tratamento, ele não tá legal, ele não tá feliz, né? Eu brinco, ele tá triste.
ele tá mal, ele tá sofrendo, tem alguma coisa na vida dele que não tá legal. E ele quer sair do final do tratamento se sentindo melhor, né? Então, o tratamento, ele é um caminho para tirar o paciente daqui e levar o paciente para lá. Então, se a gente for pensar, na verdade, o estabelecimento de metas, né, quando eu sento com o paciente para entender as metas dele de tratamento, eu estou querendo entender quais são as dificuldades atuais e como ele quer ficar lá na frente. Então, eu quero entender o que ele quer mudar. Então, ele tem uma série de dificuldades, deixando ele triste hoje, né, deixando ele infeliz. E eu quero ajudar ele a entender o que. Então, as metas do paciente são o que ele deseja mudar na vida dele, onde ele quer chegar, o cenário diferente que ele deseja. São os objetivos dele. As metas do terapeuta é como se fosse assim, como ele vai chegar lá? Então, o terapeuta está aqui no meio da história. Então, vamos dar um exemplo. O paciente tem como meta conseguir trabalhar na área que ele deseja, ele está infeliz no trabalho dele, ele quer mudar de área. Então, a meta dele é ter um trabalho significativo, trabalhar em algo que ele gosta. Isso é a meta do paciente. Agora, como vai chegar até lá? Aí talvez entrem metas minhas. Talvez eu precise ajudar ele a romper o ciclo da esquiva, porque às vezes eu preciso ajudar ele a questionar uma crença de incapacidade, às vezes eu preciso ajudar ele a lidar com a opinião dos outros, porque ele sabe o que ele gosta, mas ele não tem coragem de ir para essa área, ele tem medo de ser julgado. Então, o que o paciente quer é a meta dele, é o que ele deseja para a vida dele. E as metas do terapeuta são as coisas que eu sei que ele precisa mudar, reestruturação cognitiva, aprender habilidades, essas são as metas do terapeuta. Fez sentido isso? Paty, então deixa eu ver se eu entendi, né? Então, quando a gente vai investigar, uma coisa que você falou que é importante é entender qual caminho o paciente quer ter, da onde ele está e aonde ele quer chegar. E o que ele quer com isso? Então, a pergunta da meta do paciente é o que ele quer. Isso. Então, o que ele quer mudar na vida dele. Isso, como ele se vê daqui 6 meses, né? Se ele quer ter uma vida melhor, o que ele imagina que ele precisa alcançar para ter essa vida. Depois eu vou dar umas dicas de perguntas. Perfeito. O segundo quais são as metas do terapeuta? É como que a gente vai ajudar esse paciente a chegar aí. Isso. E aí tem isso. E aí a Marcília aí já falou que fez super sentido para mim também. Fez sentido, ótimo, fez sentido. Porque assim, aí a gente vai ajudar ele desenvolver algumas habilidades específicas ou algumas coisas que ele não está conseguindo. E aí isso entra quebra de ciclo. Outra coisa que entra é melhorar algum quadro, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente ele está com humor depressivo, a gente ajuda ele a melhorar esse humor também. Pode ser uma meta nossa, se ele não traz, né? Tudo isso para viabilizar aquele... O que a gente precisa pensar e aí onde entra a importância das metas. Se eu não sei onde ele quer chegar, eu também não escolho os melhores procedimentos para chegar até lá. As metas do terapeuta ficam comprometidas. Se eu não sei qual é o alvo final, as minhas metas ficam comprometidas, né? Eu vou ajudar ele no que se eu não sei onde ele quer chegar, né? E também, né, Paty, dá uma ideia do tratamento ser uma questão pessoal, né? Não um protocolo, né? Isso. Então, quando a gente entende onde o paciente quer chegar, a gente está levando em consideração o que ele quer e não o que é melhor para aquele transtorno necessariamente. Isso. E aí a gente vai fazer uma releitura, certo? Disso, e aí a gente vai escolher os protocolos ou os procedimentos, o que ele precisa desenvolver, a partir da vontade dele e do que ele deixou de fazer, ou o que ele precisa fazer. Exatamente. É isso? Então, duas perguntinhas. Primeiro, o que para os pacientes e como ele vai chegar para nós, certo? Isso, exatamente. Como eu vou ajudá-lo a chegar lá. Tá, então a gente já entendeu, né? A gente já entendeu por que é importante a gente formar essas metas,
a gente já entendeu qual a diferença de método terapêutico do paciente, então dá umas dicas aí de procedimento, né? Fala o que a gente quer entender aí, como é que a gente faz para... Né? Como? Por favor, que a gente já entendeu, ficou bonito. Só que como que faz vira um problema, né? Difícil. A gente sabe que a gente quer levantar metas, mas pensa num troço difícil. Quem diz que os pacientes sabem dizer as metas, né? Fácil seria se fosse assim: paciente, fala aí qual é a sua meta que eu vou anotar aqui. Não é tão simples, né? E aí, até a gente a gente lê vários capítulos, relê vários capítulos, então eu anotei, gente, vou mostrar para vocês a cola. Um mapa conceitual de várias dicas que eu quero dar para vocês. Vamos ver se vai dar tempo de falar todas. Senão, a gente também vai indicar depois os capítulos de livro para vocês reverem, né? Que a nossa ideia aqui é ir além dos textos e dar exemplos para vocês. Mas acho que vamos falar disso, então, de dicas. E só uma coisinha, Nina, tipo isso mesmo, resoluções de ano novo, Everton, beijo, obrigado por estar presente, que eu convidei ele diretamente no WhatsApp. Então, vamos lá, dicas. Eu acho que a primeira coisa, gente, para facilitar o processo de definição de metas, é que o paciente precisa entender por que definir metas. Porque pensa o seguinte, o paciente chega, ele quer resolver o problema logo. Ele quer uma resposta rápida. Ele não quer parar e ficar uma sessão, 2 sessões, pensando sobre metas de vida. Ele quer resolver o problema. E a gente precisa parar um tempinho, às vezes a gente demora uma sessão, às vezes a gente demora mais de uma sessão, para deixar as metas claras. E para ele entender por que isso é importante, eu gosto de uma analogia. E aí eu vou dar essa dica para vocês. Tá? Eu faço assim, não é o jeito certo de fazer, é só um jeito de fazer e cada um vai achar o seu jeitinho. Mas eu faço um desenho. Então eu explico o seguinte para os pacientes. Quando a gente vai começar o tratamento, vou chamar de T, é como se fosse uma reforma. E eu comparo o trabalho do terapeuta com a de um arquiteto. Falo, olha, você está aqui querendo reformar a sua vida. Tem várias coisas da sua vida que você quer reformar. O quarto da vida, a sala da vida, a cozinha da vida, você quer reformar a sua vida. E você veio pedir ajuda de um arquiteto, porque você não consegue executar esse projeto sozinho nesse momento. E eu sou arquiteto. Eu seria um arquiteto muito imprudente se eu começasse a fazer a reforma de qualquer jeito, se eu começasse a quebrar a parede, sem entender primeiro o que você quer. Então, qualquer arquiteto, ele tem uma fase pré-obra, que é a nossa fase pré-tratamento. Tá? Então, uma fase pré-tratamento. Nessa fase pré-tratamento, a gente tem algumas coisinhas para resolver. Eu preciso te avaliar, eu preciso entender melhor o que está acontecendo com você, preciso te fazer uma série de perguntas. E eu preciso, junto com você, definir nossas metas de tratamento. O arquiteto faz isso, não faz? Ele pergunta tudo o que você quer, depois ele para e faz um projeto. Muito bem. Terapeutas cognitivos fazem isso. A gente vai definir metas e depois montar um plano de tratamento personalizado para atingir as suas metas. E aí, fazendo essa analogia, talvez o paciente entenda um pouco por que é importante a gente parar, definir metas, depois eu vou sentar e montar um plano de tratamento com as estratégias que eu preciso te passar, depois a gente começa a trabalhar essas metas, a gente vai definir o que é prioridade, por onde a gente começa, talvez a gente possa um dia fazer um webinário sobre isso, sobre plano de tratamento. Né? Sim. Mas a ideia aqui é que vocês entendam que, como tudo na terapia cognitiva, funciona melhor com psicoeducação. Então, a gente psicoeduca o paciente sobre a importância de fazer metas no início do tratamento. Acho que essa é a primeira dica que eu daria. Ótima, Paty. Ó, a Ivone gostou da analogia, viu? Depois vocês podem usar e mandar para a gente um feedback se funcionou, se os pacientes entenderam. E acho que uma outra dica, Tê, que a gente pode pensar, tem a ver com a forma, a especificidade das metas. Então, primeiro que a gente tem que entender que é muito compreensível, que é muito natural que o paciente chegue para a terapia com metas gerais.
É assim mesmo, gente. Não é que vocês estão fazendo algo de errado. É que é assim mesmo. A tendência é que a gente pergunte para o paciente o que você espera da terapia e ele diga, eu quero ficar mais feliz. Eu quero ser normal. Quero ser normal. Isso. Quero melhorar. Então, assim, o paciente ele vai trazer as metas mais gerais. E o nosso trabalho é deixar as metas mais específicas, tá? Como que a gente faz isso? A gente especifica melhor as metas através de questionamento, né? Então, a gente tenta levar do geral para o específico através de perguntas, que é o nosso famoso questionamento socrático. Ótimo. E aí, uma dica que eu dou é, tenham uma lista de perguntinhas que ajudam. Porque eu não posso perguntar só qual é a sua meta. Eu tenho que ser um pouco mais criativo. Então, uma lista de perguntinhas ajuda. Por exemplo, o que você gostaria que tivesse diferente no futuro? Como você gostaria que a sua vida fosse diferente? Que mudanças você gostaria de fazer no seu trabalho? Que mudanças você gostaria de fazer na sua vida afetiva? Você está me dizendo que quer ser mais feliz. Como a sua vida poderia ser mais feliz? O que faria a sua vida valer a pena? Né? Então, a gente precisa fazer perguntas para que o paciente descreva a mudança que ele quer. Então, vamos imaginar, a meta é uma mudança que o paciente deseja. Eu preciso fazer perguntas para que ele descreva que mudança é essa. Então, o que pode facilitar nesse processo de descrição? As metas, por exemplo, as metas elas podem ser emocionais ou abstratas. Isso não está errado, tá? Acho que a primeira coisa importante é isso. Se a meta do paciente é ser feliz, não é que isso está errado. É que é difícil saber como ser feliz. E é difícil medir ser feliz. Então, sempre que a gente consegue transformar em algo comportamental, fica mais fácil. Então, por exemplo, traduzir metas abstratas ou metas emocionais em algo comportamental ajuda. Vou dar um exemplo. O paciente chega e diz assim, nossa, eu queria ser menos ansiosa. Me descreve quais dificuldades a ansiedade traz na sua vida. Por ser muito ansiosa, o que acontece de ruim na sua vida? Eu não consigo dormir. Bom, então a meta dele talvez seja dormir melhor. E a minha meta é ajudar ele a regular a ansiedade para ele dormir melhor. Então eu preciso transformar aquilo em algo concreto na vida. Ou, por exemplo, se você fosse menos ansiosa, vamos imaginar que você conseguiu ser menos ansiosa. Que coisas diferentes aconteceriam na sua vida? Se eu fosse menos ansiosa, eu falaria mais em público. Eu fico nervosa e não consigo falar. Ou eu fico com vergonha e não consigo falar. Então, sempre que a gente consegue traduzir algo abstrato em algo concreto, em algo observável, é mais fácil. Então, o que diferente na sua vida estaria acontecendo? Ou que problemas concretos isso traz na sua vida? Se eu consigo transformar aquilo em algo mais concreto, mais comportamental, mais observável, é mais fácil de medir depois. E às vezes as coisas mais abstratas vão entrar no plano de tratamento. Então, ela quer falar mais em público e a minha meta é ensinar habilidades de manejo da ansiedade, por exemplo. Fez sentido isso? Fez sentido. Fez sentido sim. Então, na verdade, a gente faz algumas perguntas bem socráticas e a gente faz o paciente raciocinar onde quer chegar e, de preferência, que seja algo bem descritivo que a gente consiga medir com mais facilidade. Isso. Não que redução emocional não seja uma medida, mas é mais fácil a gente medir um comportamento diminuído do que uma emoção. E aí, para isso, a gente tem que investir muito no questionamento socrático, né? Exatamente, Tê. Exatamente. E aí, até alguém estava falando ali, às vezes os pacientes não sabem das coisas. Quando a gente pergunta a meta, às vezes fica difícil. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Uma outra dica, às vezes, até para detalhar mais em termos de comportamento, uma outra dica é tentar detalhar primeiro o problema, antes de definir a meta. A dificuldade. Até pensando naquilo, assim.
antes de eu chegar na meta, o que ele quer para ser mais feliz, deixa eu entender o que está ruim hoje. Então, às vezes, uma pergunta antes da meta é perguntar assim: o que está de ruim na sua vida hoje? Que problemas você tem hoje na sua vida? Vamos fazer uma lista de tudo que está ruim, né? E aí, às vezes, uma dica também é, para ficar ainda mais concreto, dar uma passada nas áreas da vida. Que problemas você tem na vida profissional? Que problemas você tem na vida afetiva? Então, identificar problemas pode ser um caminho para chegar na meta, que é o que ele quer mudar. E aí, uma outra dica que pelo menos funciona para mim é: quanto mais eu descrevo o problema, mais específica fica a meta. Então, a dica é descrever o problema primeiro para chegar na meta depois. Por exemplo, eu pergunto para o paciente: me fala um objetivo. Patrícia, eu preciso melhorar meu sono. Melhorar o sono é meio abstrato. Como é que eu vou saber que o sono melhorou? Como é que eu vou medir? É uma meta, melhorar o sono. E não tem nada de errado na meta. É uma meta, melhorar o sono. Mas se eu quero deixá-la mais específico, olha como ajuda. Descrever o problema primeiro. Tá, entendi. Você quer melhorar seu sono. Descreve para mim os seus problemas atuais de sono. Como é que é o seu sono hoje? Eu demoro para pegar no sono. Tipo, quanto tempo? Nossa, eu deito na cama e eu fico 1 hora rolando. Ok. Então a meta é conseguir pegar no sono mais rápido. É diferente se fosse, por exemplo, olha, eu durmo rápido, mas eu acordo 5 vezes durante a noite. É outro problema. É outro jeito de resolver. Isso. Que aí tem a ver com a qualidade do sono e não com pegar no sono. E o tratamento vai ser totalmente diferente, né, Paty? E por isso que quanto mais eu descrevo a dificuldade, se eu deixar a dificuldade bem específica, fica mais fácil definir a meta. Porque aí, quando eu chego na dificuldade, né, é só perguntar: entendi o problema. Como você deseja que a terapia te ajude com isso? Ou, entendi o problema. Qual que é a sua meta em relação a isso? Entendi. O problema é que você dorme rápido, mas acorda muitas vezes. Qual que é a sua meta em relação a isso? Ou então, digamos que o paciente fala que ele quer melhorar a vida social. Descreve para mim qual é o problema da vida social. Isso. O que é uma vida social boa? É que os meus amigos me convidam, eu recuso os convites. Então a meta talvez seja aceitar convites. Agora outro paciente vai dizer: não, o problema é que eu não tenho amigos. Então a meta é fazer amigos. Então, quando eu descrevo melhor o problema, a melhorar a vida social pode ser recuso convites, não consigo sair de casa por causa do desânimo, ou melhorar a vida social pode ser quero fazer mais amigos. Então, descrever a dificuldade primeiro ajuda a deixar a meta mais específica. Tá? Perfeito, Paty. Então, ótimo. Então, sempre lembrar de descrever a dificuldade para que a gente starte a meta. Detalha, pergunta sobre o problema. Pergunta, descreve o problema. Quanto mais claro fica o problema, mais fácil é definir a meta. E outra coisa que você falou que é muito legal é que quando a gente avalia o paciente, a gente avalia os prejuízos de área de vida. Então, ficar atento às áreas de vida também ajuda, né? Então, a gente usar um pouco a nossa anamnese, a nossa avaliação, para a gente entender quais são os problemas e até rever isso com eles ajuda a startar um monte de dificuldades que talvez eles tenham dificuldade de falar na hora. Perfeito. E aí você falou isso das áreas da vida, Tê? Eu até lembrei, não é com todos os pacientes que eu uso, mas com alguns eu uso até aquela roda da vida. Roda da vida. Eu faço aquele desenho da roda da vida e vou avaliando o grau de satisfação dele em cada área da vida, o que ele quer mudar em cada área da vida, pode ajudar também. É um recurso muito legal, porque tem alguns pacientes que são muito visuais. Então, a gente precisa também entender um pouco qual é o estilo de aprendizagem desses pacientes para a gente usar os recursos. Então, tem alguns pacientes que não vai fazer diferença nenhuma e eles nem gostam. E tem alguns que eles visualmente, para eles, isso faz muito mais sentido. Então, a gente vai tentando e percebendo como é que o paciente funciona, né?
E agora você falou disso, eu até lembrei de uma coisa que tem a ver com variação de estratégias. É outra dica. A gente precisa, não é com todo paciente que a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente precisa variar as estratégias respeitando muito o estilo do paciente. Então, com alguns a gente vai usar a roda da vida, com outros a gente vai só questionar e funciona. Com outros a gente vai fazer treino de imaginação, que às vezes é uma ferramenta que a gente usa pouco em terapia cognitiva. Então, visualização mesmo, tipo, fechar os olhos e se imaginar daqui a 6 meses, se imaginar daqui a 1 ano. Descreve como está a sua vida. Olha, eu te encontrei daqui a 1 ano e a terapia funcionou. Como é que está a sua vida? Fecha os olhos, descreve para mim. Então, a gente pode fazer, variar as estratégias. E aí eu lembrei até de um paciente que eu atendi essa semana, definindo metas. Olha que legal, a ideia dele, tá? Tipo, eu digo, gente, pacientes que são presentes, né? Quando eu falei para ele na primeira sessão que a gente ia passar por uma fase pré-tratamento e definir metas, olha o que ele me disse. Sabe que eu até comecei a fazer isso? Tem umas músicas que eu gosto e eu comecei a montar uma playlist de músicas que tem a ver com as mudanças que eu quero fazer na minha vida. Gente, vou usar isso. O que a gente fez na sessão de metas? Ele ia colocando a música, a gente escutava a música até chegar no trecho da frase. Aquela frase dizia algo sobre a mudança que ele queria. Por exemplo, uma das músicas era Epitáfio. Aí tem aquela frase, como é que é? Vou andar, agora eu não lembro na minha memória. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E aí ele falou assim, Patrícia, eu quero andar mais distraído. Eu quero controlar menos as coisas. Opa! Então, ele escolheu expressar as metas dele através de músicas. E aproveitei isso. E aí ele ia falando das músicas, eu ia questionando, deixar isso mais específico. Mas tem a ver com isso que você falou, Tê, que é respeitar o estilo do paciente e variar as nossas estratégias. Não tem um jeito único de definir metas. Não, e usar uma estratégia dessa ajuda muito na vinculação e dá muito sentido às metas, né? Que depois a gente vai ver em alguns problemas, né? Mas tem alguns pacientes que não querem fazer ou que não veem sentido. Então, quando você linka com o estilo de aprendizagem e o paciente ele consegue ser ele consegue acessar aquilo de acordo com os recursos dele, fica muito melhor, né? Muito mais aderente a essas metas. Elas criam uma memória afetiva, inclusive, né? Sobre esse momento que é tão importante, né? Porque tem uma coisa sobre isso que você falou agora. O paciente, ele tem que se sentir engajado para as metas. E as metas têm que fazer sentido para ele, tem que ser importantes para ele, senão ele não vai engajar. E agora, até pensando nesse paciente que falou, né, ele falou que ele queria ser menos controlador, tem uma outra dica em relação a isso. Uma coisa que ajuda a definir metas é definição de termos. Ah, sim. Às vezes, os pacientes trazem as metas deles em termos e a gente precisa definir os termos. Então, por exemplo, ele falou, nossa, eu quero andar pela vida mais sem controlar, eu quero ser menos controlador. Bom, menos controlador é uma meta. Mas o que ele entende como controlador? Então eu pergunto para ele, descreve para mim o seu jeito controlador. Descreve para mim o que você faz que você está chamando de controlador. O que é ser controlador para você? Para eu entender o que é ser menos controlador. Né? Que é a mesma história de ser feliz ou do ter sucesso. É a mesma história da sucesso. Isso, que ajuda na descrição. Desculpa, Paty, que ajuda na descrição mesmo, que é o que você estava falando antes, né? Quando você define um termo que é subjetivo e o paciente fala o sentido dele, isso fica descritivo e fica palpável, né? Então, definir o termo seria para isso. Exatamente, definir termos nos ajuda a deixar a meta mais específica. E a Dayana, de vez em quando eu dou umas espiadinhas nas mensagens, não consigo pegar tudo. A Dayana falou que é muito bom quando os pacientes são criativos. Nossa, é sensacional. Tá. Quando os pacientes são criativos. Isso, e a gente está marcando as perguntas aqui, tá, gente? Para a gente depois responder no final, tá bom? Isso, acho que eu esqueci de falar isso, Tê. Façam perguntas, que a TT, eu estou apresentando o tema hoje, a TT está me ajudando a moderar.
e ela vai anotando as perguntas e no final a gente vai respondendo tudinho. A gente já tô marcando aqui, tá, gente? Ótimo. Então vamos lá, Paty, para dar tempo depois de responder essas perguntas aí. Mais alguma dica disso? Deixa eu ver Ou a aqui. gente... Acho que mais uma Olha aí. dica. Na verdade, Dica final para a gente ir duas. pro próximo. Duas, só mais duas. As outras eu vou pular Então e ficar vamos lá. Resume aí. Vou resumir. Duas dicas. Uma dica que está até no livro do Dobson, no capítulo 4, lembrei agora. Depois a gente vai contar para vocês uns capítulos, tá? De sugestão. É usar uma estratégia que se chama acrônimo SMART. Uhum. Vou ver aqui, porque sabe que eu preciso desenhar, né? Vamos lá. SMART é conhecido, hein? O SMART é famoso, né? Ele é famoso, não é só na psicologia, não. Eu sei que quando eu mostro assim fica ao contrário, mas dá tudo certo no fim, tá? O SMART. A gente está percebendo. Para a gente saber se uma meta já está específica, vamos pensar, a gente quer que a meta seja específica. A gente quer tentar traduzir a meta em algo concreto para a gente conseguir medir. Uhum. Para saber se uma meta já ficou boa, eu posso usar o acrônimo SMART. Primeira coisa, essa meta é específica ou é geral? Por exemplo, ser feliz é muito geral, mas fazer mais amigos, fazer amigos novos para ser feliz é mais específico. A primeira pergunta que é o S, minha meta é específica? A 2, né, o M, minha meta é mensurável? Dá para medir isso? Ser feliz também dá para medir, mas tem que usar uma escala de felicidade, sei lá, de qualidade de vida é mais difícil. Agora, fazer mais amigos é mensurável, né? Se eu comecei o tratamento, estava aí saindo, me relacionando com 2 pessoas, no final do tratamento eu estou aí com 5, 6 amigos mais ativos, né? Dá para medir, então específico e mensurável. A terceira, ela é atingível, certo? É algo possível de ser feito? Vou dar um exemplo. Uma meta inatingível. Eu quero voltar no passado e mudar uma escolha errada que eu fiz. Veja, talvez isso seja possível, mas a gente ainda não conhece essas ferramentas. Então, talvez não seja atingível essa meta. Então, a meta ela tem que ser algo atingível no sentido de possível. E tem que ser algo possível, né? E aí, quando a gente vai vendo que o paciente não faz uma meta possível, a gente tem que transformar o impossível no possível. Por exemplo, bom, entendi que você quer voltar no passado e mudar isso, digamos que não dá. Pelo menos eu quero, sei lá, conviver melhor com isso. A gente tenta transformar em algo possível. Então, específica, mensurável e atingível, possível. A outra letra, que é o R, ela tem que ser realista. Sei lá, vou dar um exemplo. Olha, eu quero posso dar um, Paty? em uma semana. Ela é possível perder 30 quilos. Só que em uma semana não é muito realista. Então, ela também tem que ser realista. Você ia dar um exemplo. Eu ia dar um exemplo. Às vezes isso implica, eu já vi também, coisas que são muito difíceis de fazer e elas ficam irrealistas. Por exemplo, o paciente nunca acorda cedo e ele quer fazer academia às 6 horas da manhã. 5 vezes na semana. 5 vezes na semana. É geralmente o que a gente vê. Então, são coisas muito irrealistas para aquela realidade, né? E são muitos obstáculos que ele vai ter que vencer. Então, provavelmente, isso vai fracassar. Então, são alguns cuidados também que a gente toma. Ou metas irrealistas, tipo 30 quilos em nem um mês você vai perder tudo isso, provavelmente. A não ser que você esteja muito obeso. E aí, às vezes, é melhor transformar uma meta em algo realista e conseguir mais do que aquilo, do que fazer uma meta irreal e não atingir, né? Então, é bem importante isso. E, então, não que sempre a gente tem que fazer metas smart o tempo todo, não, de novo. Se a meta for ser feliz e eu vou deixar lá ser feliz, não é que tá errado. É que quanto mais smart, melhor para a gente medir, para a gente tentar atingir. Então, específica, mensurável, atingível, realista e limitada no tempo, no sentido de eu saber mais ou menos em quanto tempo aquilo é necessário, né? Por exemplo, às vezes tem uma meta isso. Às vezes tem uma meta de estudos e o vestibular é daqui 4 meses, então, né?
Tem algumas Ou às coisas vezes que tem mais uma questão de prazo e a gente tem que estar atento a isso. E às vezes tem alguma viagem marcada, ou às vezes é uma meta de longo prazo que eu preciso partir em pequenos times durante o tratamento, né? Perfeito, Isso. Paty. Certo? Isso, e a última dica, além do SMART, Última, última. essa é bem rápida. Tentar linkar as metas com valores. Assim. Tem um pouco a ver com psicologia positiva, talvez a gente precise falar disso melhor em outro momento, mas a ideia é, quanto mais eu conseguir linkar as metas do paciente com algo valioso para ele, se eu descubro qual é o valor por trás da meta, ela faz mais sentido e eu posso usar isso para aumentar o engajamento. Então, por exemplo, às vezes uma meta de perder peso tem a ver com um valor, que é de estimar-se, ou um valor de saúde. Ou o meu paciente, por exemplo, que quer ser menos controlador, ele quer fazer isso especificamente com os filhos, porque ele percebe muitos comportamentos que estão gerando medo nos filhos, frustração, e o valor por trás disso é que ele deseja muito ser um bom pai. É muito importante. Então, se a gente consegue entender qual é o valor por trás da meta, e a gente consegue talvez perguntando, por que que isso é tão importante para você? No que isso torna a sua vida mais valiosa? Qual é o valor por trás disso? Isso mesmo. E também a gente tem que tomar cuidado com os valores, porque às vezes os pacientes querem estabelecer metas que não têm a ver com o valor deles. Às vezes Já as metas são isso dos outros. Isso, não, é tão interessante. Eu tenho uma paciente semana passada, a meta foi exatamente essa. Ah, porque eu queria. Toda vez que eu olho no Instagram e o meu escritório de arquitetura não tá lá, e eu fico me comparando com os outros. Aí a gente começou a investigar, mas o que precisaria acontecer para você aparecer mais no Instagram? E ela teria que se submeter a coisas que ela não quer fazer. Tipo, limitar o desejo do cliente, fazer exatamente do jeito que ela quer e fechar. E, na verdade, isso ela nunca vai fazer, porque ela vai deixar o cliente botar o abajur meio breguinha ou alguma coisa sentimental. Então, assim, foi tão interessante, porque na hora que ela percebeu isso, ela falou assim, isso é totalmente irrealista, eu nunca vou conseguir. Se eu atingir esse status na internet, eu vou ter que fazer isso, então é melhor eu não fazer, porque eu nunca vou conseguir. E acho que, porque no fim Não das é o contas, valor. até a Nina escreveu ali, né? Linkar com valores, lembrar, linkar com valores. Porque é isso, acho que no fim das contas, o nosso objetivo é que o paciente tenha uma vida mais valiosa, uma vida que vale a pena. E o que é uma vida valiosa para ele? Quais são os valores dele? Né? E as O que é metas têm que ver importante. com isso. Isso, o que é importante para ele. Perfeito, Exato. Paty. Então, vamos agora falar um pouco de problema, né? Porque a Vamos gente lá. só falou de solução e hoje a gente está invertendo o negócio aqui, né? Então, É, agora eu quero que você fale alguns probleminhas que vão acontecer. Vamos lá, né? Quando o paciente traz meta que é do outro, que não é uma meta dele, o que a gente faz? vamos lá. A Dayana pediu dica de livro, Dayana vai por e-mail depois, tá? Para todo mundo que se Isso. inscreve. Nina deu uma dica, vou repetir em voz alta para quem não está lendo. O teste Via-me da Psicologia Positiva. Nina, obrigado. TT, anota aí para a gente mandar por e-mail para eles. Esse link desse teste, que é sobre valores, bem legal. Então vamos lá, a TT fez uma pergunta. O que fazer quando o paciente traz metas que são direcionadas aos outros, de mudar os outros? Então, por Isso, exemplo, metas para os outros. traz lá, olha, minha meta é que minha mãe pare de me criticar. Gente, essa meta é ótima. Juro que se eu tiver um jeito de mudar essa mãe, eu vou fazer. Só tem um problema. Se a gente pegar lá a história do quanto isso é realista, né? Vamos pensar no Smart, né? O quanto é realista isso. Então, quando os pacientes trazem metas, porque ele precisa achar as mudanças da vida dele. Quando ele traz metas de mudar os outros, primeira coisa que a gente precisa empatizar e validar. Nossa, eu acredito que deva ser muito sofrido conviver com essa mãe que te critica o tempo inteiro. Eu tenho certeza que sua vida seria muito melhor se a gente pudesse mudar isso, mas a gente traz o paciente para a realidade. Eu não sei se é realista acreditar que nós dois aqui vamos mudar a sua mãe lá fora. E eu não quero te prometer algo que eu não posso cumprir.
Eu não quero colocar como meta que a sua mãe vai te criticar menos se eu não sei uma forma de garantir isso. Mas a gente pode pensar juntos em coisas diferentes que você pode fazer para tentar mudar isso, ou a gente pode pensar em coisas que você pode fazer para lidar com isso, caso a gente não consiga mudar. Então, o que o paciente precisa entender é que se ele muda, talvez isso impacte no meio. E a gente pode tentar isso. E talvez não funcione. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, a gente sempre tenta transformar metas de mudar os outros em coisas que ele pode mudar nele mesmo. Ou para atingir os outros ou para lidar com aquilo. Não sei se fez sentido. A gente tem que estabelecer metas que estão no controle dele. A mãe não está no controle dele. Está no controle dele. Isso. Na verdade, o Paty, eu acho que são coisas que ele tem que se responsabilizar. Isso. Que ele tem que fazer. Porque o tratamento é responsabilidade dele. E mudar o outro não necessariamente vai ser algo que ele vai ter como fazer e vai ter como responsabilidade dele e que ele vai conseguir atingir. Então, é bem isso. E às vezes eles falam, porque minha vida seria tão mais feliz se a minha mãe fosse diferente. Mas ela não é. Isso. E aí, o que a gente vai seria fazer mais com feliz. isso? Como a gente vai ter uma vida feliz apesar disso? Então, como que a gente vai aprender a sobreviver com isso? Perfeito, Paty. Segunda aqui, ó. Quando aparece uma coisa muito importante, né? Então a gente viu lá na avaliação e tal, e o paciente não quer atrapalhar. Então, assim, ele não quer trabalhar algo importante, que a gente vê que é importante para o tratamento, ou alguma coisa que é importante ser mudada. Tá. Quando a gente percebe alguma coisa que a gente acha que precisa mudar e ele não quer mudar. Eu acredito que sim. Algo que é importante e que talvez vai interferir no tratamento, enfim. Essa é bem difícil mesmo. Muitas vezes, vamos pensar, quando a gente faz uma avaliação das dificuldades, às vezes o paciente não tem muita consciência dos problemas. Ou então, tem coisas que ele tem consciência, mas ele não quer colocar como meta. Eu lembrei até de uma paciente minha, ela faz uso de substância, ela faz uso de uma medicação para dormir em dose muito alta, meio que automedicação, certo? E ela não tem meta de diminuir isso, ela não tem uma meta de procurar um psiquiatra para fazer isso de forma adequada, ela não colocou isso como meta, certo? Mas ela colocou como meta que ela quer melhorar o rendimento dela. E ela fica muito sonolenta pela manhã. E eu penso que isso pode ser em função da medicação que ela toma. Mas ela não colocou isso como meta. O que o terapeuta faz? Bom, ou então, sei lá, uma paciente que eu tenho adolescente que faz uso de maconha muito e ela tá com prejuízo acadêmico e ela quer melhorar nos estudos e... Então tem coisas que são meio que incompatíveis. Tem metas que o paciente tem e ele precisaria ter outras metas ou resolver outras coisas. Uma dica, tá? Existem várias formas de resolver isso, mas como eu costumo fazer. Nem sempre no começo do tratamento dá tempo de clarificar os problemas. Então, às vezes, eu coloco isso no meu plano de tratamento. Então, sei lá, a meta dela é render mais, ser mais ativa, e eu tenho lá no meu plano de tratamento como meta minha, psicoeducar ela sobre a medicação, incentivar o psiquiatra. Ou então, com a adolescente, psicoeducar sobre o uso da maconha, clarificar os problemas. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é colocar aquilo como meta nossa terapêutica no plano de tratamento. Porque em algum momento a gente vai ter que clarificar para o paciente, porque no fim, a escolha é dele, ok? O tratamento é dele. E se ele não quiser, não vai rolar. Mas o que eu posso fazer é um pouco aquela estratégia de entrevista motivacional. Eu preciso clarificar o problema para talvez ele se motivar para trabalhar aquilo como meta. Isso, e como isso está claro no teu plano de tratamento, né? A gente compartilhar o plano de tratamento e mostrar as consequências dele não trabalhar, isso ajuda, né? Então, é isso que você faz, essa clarificação, né? Você mostra o problema, isso, explica o problema, clarifica e joga a responsabilidade um pouco para ele resolver sobre isso e as consequências se a gente não trabalhar isso até para o próprio tratamento em si, para o andamento, enfim. Perfeito, Paty. E aí, para a gente terminar, para a gente responder as perguntas, tem outros problemas que podem aparecer. Paciente muito desesperançoso ou que representa muita resistência.
tá? Para a gente fechar, quais são as dicas que você poderia dar? Como a gente poderia resolver isso aí? Eu vou fazer o seguinte, como a gente está com o tempo curto, eu vou Uhum, dar 2 dicas bem rápidas e vou indicar uma ótimo. literatura, que também vai por e-mail depois. Quando o paciente está pouco esperançoso, do tipo, nossa, eu não acho que isso vai dar certo, eu não acho que esse tratamento vai funcionar, eu quero mudar isso, mas nem adianta estabelecer meta para isso porque não vai dar certo. O que a gente percebe que funciona, e até a literatura indica isso, que nesse momento o terapeuta tem que bancar um pouco em termos de confiança. Uhum, Então, a gente tem que ser muitas vezes o lado esperançoso da relação. uhum, Então, a gente tem que falar coisas do tipo, eu sei que isso é muito, validar sempre, né? Eu sei que isso é muito difícil, ótimo. mas eu realmente acredito que isso pode dar certo. Eu entendo que você esteja Uhum, desesperançoso, a gente vai começar assim mesmo, mas eu tenho bastante esperança. Ou então até indicar, por uhum. exemplo, olha, o que a literatura mostra é que terapia cognitiva funciona muito para esse tipo de problema. Então a gente precisa apresentar algum nível de segurança para dar esperança para o paciente, ou pelo menos para que ele tope começar sem esperança mesmo. Né? E E sobre os aí pacientes talvez a muito. gente Desculpa, pode falar, tem. Vou pegar um A negócio aqui. gente pode agir como, então, na verdade, dependendo do quadro, para esses pacientes desesperançosos, a gente age como motivador mesmo na terapia. Então, é como se a É. gente fosse o humor que eles não têm. E Uhum. aí a gente investe muito na aliança terapêutica e na confiança para que eles consigam fazer essas metas e que Isso. eles confiem na gente mesmo com tantos problemas de desânimo para conseguir fazer. Às vezes eles estão tão desesperançosos que eles nem querem definir metas. E é aquela coisa, não, Aham, vamos fazer as metas, depois a gente pensa se vai dar certo ou não, eu tenho esperança. é isso. E Pode com falar? pacientes E a muito segunda? resistentes, né, o paciente não quer de jeito nenhum pensar em metas. Pode estar ligado a crenças, pensamentos automáticos que ele tem sobre metas. Eu já recebi uma paciente, por exemplo, que falou isso. Eu não quero fazer lista de metas. Eu já sou cheia de lista de metas, eu vivo fazendo metas para mim, e aí eu não cumpro, e aí eu me sinto mal com isso, eu não quero fazer lista de metas, porque vai ser frustrante isso. Então ela tem pensamentos automáticos sobre isso. Então, pode ser isso, pode ser desânimo, pode ser comportamentos mesmo do tipo ignorar que tem problema, não quero fazer Uhum. meta, ou a culpa é dos outros. Minimizar. Então pode ter a ver com características do paciente. Eu lembrei que uma das coisas que eu li para me preparar para hoje talvez possa ajudar. A gente vai indicar esse capítulo por e-mail, tá, gente? Fiquem tranquilos. Uhum. O livro Amanhã eu vou mandar. Terapia Cognitiva para Desafios Clínicos. No Uhum. capítulo 7 tem uma parte só sobre pacientes resistentes e estratégias, e o legal é que ele apresenta bonitinho casos, então o comportamento do paciente, o que, que o terapeuta pode fazer, como se fosse Uhum. um roleplay. Então, terapeuta, paciente, terapeuta, paciente. E aí ele apresenta deixa eu ver quantos casos. Apresenta 8 casos de dificuldades do paciente e como o terapeuta pode lidar com isso. Né? Então, crenças distorcidas ou emoções tipo desânimo, resistência. Então, uma dica é dar uma olhadinha nesses 8 casos que o livro descreve que pode dar ideias. Isso. Tá? E eu vou mandar amanhã para vocês por e-mail desafios clínicos, né, Paty? Isso. Bom, é isso. Vamos responder algumas questões que estão aqui, Paty? Eu vou passar, tá? Então aí você me ajuda a dar uma olhada aqui. A primeira aqui foi uma que a Nina fez, que ela falou que pacientes graves ou muito confusos, ela tende a estabelecer metas mais para frente, focando na regulação do humor. E se isso também acontece com a gente, né? Eu- Menina, excelente. Muitas Excelente vezes, pergunta. excelente. A gente precisa respeitar o tempo do paciente. Muitas vezes o Uhum, paciente está tão intensamente desregulado em termos de humor que ele nem cognitivamente uhum, consegue pensar em metas. Não adianta a quantidade de perguntas que você faz, ele não consegue. Muitas vezes a gente trabalha em estratégias de regulação emocional, não define metas direito, ou então deixa as metas mais abstratas, deixa as metas mais gerais. uhum, A gente, às vezes, lista as dificuldades, mas não estabelece metas específicas, porque talvez naquele momento o paciente não consegue. E forçar isso pode ser frustrante e pode prejudicar a relação terapêutica. uhum, Então, o terapeuta precisa
ter essa sensibilidade e perceber. O que não pode é o tratamento inteiro ficar sem meta. Em algum momento isso precisa ser feito. Mas excelente, Nina. Nem sempre a definição de metas específicas vai acontecer nas primeiras sessões. Tudo depende. E Ótimo. aí, Obrigadão. é bem o que você está falando, né? Não é que a gente não vai definir, mas a gente não vai ficar gastando tempo com isso com o paciente, porque pode ser contraproducente e ele pode se sentir mais incapaz e mais vulnerável e pode não querer até voltar para a terapia, dependendo do quadro dele, né, Paty? Exato. Mas, enfim, em algum momento, principalmente depois da melhora do humor, a gente tem que voltar para essas metas que vão ficar mais abstratas e deixá-las mais descritivas. Isso. Isso é Depois que legal ele de sair pensar. dessa crise. As metas são algo que é algo que a gente revisa ao longo do tratamento. Então, periodicamente a gente volta, vê se atingiu, define melhor. Elas Isso, são até para flexíveis. elas não ficarem perdidas. E como elas são uma forma da gente ver se o tratamento está dando certo, né? Periodicamente a gente precisa rever para a gente manter a estrutura da terapia cognitiva e manter ela limitada no espaço de tempo, como diz os princípios lá, né? No começo do livro. Bom, a Michelle fez uma pergunta, Paty, que com crianças as metas também podem ser traçadas? Perfeito, podem e devem ser traçadas. Nossa! Muito importante. Acho que até, vou deixar você responder essa, porque você é especialista em criança e adolescente. Até porque tem então, pais também, então responde aí. Então, geralmente, com crianças e adolescentes, a gente traça as metas com pais e com as crianças, tá? Então, a gente vai ter objetivos específicos que a gente vai fazer com esses pais, e geralmente esses objetivos são objetivos para ajudar no tratamento da criança, né? Então, coisas que estão atrapalhando ou coisas que eles podem viabilizar para ajudar o processo. E com as crianças, a gente faz. Quanto menor a criança, mais simples é a meta. E menos metas a gente faz. Essas são as diferenças, né? Então, assim, a gente não vai fazer uma lista de 8, 9 metas com uma criança de 8 anos, né? Então, a gente vai fazer metas muito específicas de acordo com os problemas e muito simples de serem entendidas. Mas, com certeza, a gente faz. E uma das coisas que eu sempre uso escadinha para medir evolução, né? Eu desenho bastante com a criança para ficar bem lúdico e para ela entender que a gente quer alcançar algo. Então, é uma estratégia bem legal. Então, Michele, dá sim e eles seguem e é maravilhoso. É bonitinho, né? Só precisa ser diferente. Né? Como é em cada paciente é único, não existe um caminho único. Eu gosto de pensar uma frase que eu ouvi de um aluno essa semana. Ele disse, olha, cada vez mais eu percebo que não existe um certo e um errado. Existem vários certos. Vários errados também, né? Talvez não definir metas em momento nenhum é muito errado, talvez. Agora, existem muitos certos, muitos jeitos diferentes de fazer metas e muito certo, né? Não tem um jeito único. Então, vamos lá, vamos para a próxima, né? Então, a Tainá, vocês também separam as metas por área de vida? Metas sociais, profissionais, saúde, pessoal? Legal, Tainá, tem a ver com organização das metas, tá? Nos diferentes livros, você vai encontrar sugestões diferentes sobre isso. Eu acho que tem muito o estilo do terapeuta e também depende do paciente. Às vezes, o próprio paciente organiza as metas dele por áreas, de acordo com como faz sentido para ele, tá? Então, você pode definir por áreas, familiar, afetiva, profissional, acadêmica, não tem problema. Não funciona com todos os pacientes, até porque alguns têm metas tão específicas em uma área que não faz sentido fazer por áreas. Tem algumas literaturas que indicam separar por metas de curto, médio e longo prazo. Outras literaturas que indicam separar por metas afetivas, comportamentais, cognitivas, pessoais e ambientais, que acho que é até no livro do Dobson, que é um dos capítulos que a gente vai indicar. Mas tudo depende, tá? Você pode separar por áreas da vida, ou pode organizar de outra forma, ou pode simplesmente fazer uma lista de metas específicas e tudo misturado, das áreas, tá? Isso, é muito bem seu e do paciente. Isso, é bem o que você disse, não tem certo e errado, mas a gente pode separar por áreas de vida sim, não tem problema, e aí depende da organização de cada um também, né?
Então, a Dayana também fez uma pergunta aqui, ó. Quando você tem várias metas, né? Como hierarquizá-las e quando partir para as próximas? Então, eu acho que é quando tem muita coisa para ser trabalhada, aquele paciente demandante, né? Tem muitas dificuldades. Como é que a Também. gente faz, Paty? Olha, foi a Dayana, né? Perguntou? Isso, foi ela Dayana, mesma. eu vou te dizer uma coisa bem séria, assim. Não é uma pergunta que dá para responder em 30 segundos, tá? Porque eu seria até ingênua ou leviana se eu fizesse isso. Porque a questão de por onde começar tem muito a ver com Uhum. plano de tratamento, tá? Então pensa lá no arquiteto. Você tem uma lista de coisas para fazer. Tem que trocar o piso, tem que quebrar a janela, tem que mudar essa parede, tem que pintar. Então tem Uhum. várias coisas a serem feitas e tem uma ordem. Tem algo que é melhor fazer no começo, porque tem coisas que dependem de outras. Então, essa resposta eu não consigo dar em 30 segundos. Uhum. Tem a ver com estratégias de como planejar o tratamento. Isso. Geralmente, eu vou tentar dar uma resposta breve para te ajudar, tá? Mas leituras de capítulos sobre plano de tratamento te ajuda. Mas geralmente a gente considera coisas do tipo metas mais fáceis, às vezes são melhores no Uhum. início, porque o paciente atinge, se sente mais capaz, ou a gente começa por metas mais urgentes, às vezes não é o mais fácil, mas é o mais urgente, tem que resolver logo. Ou às vezes a gente usa como critério o que é prioridade para ele, a gente faz primeiro o que ele deseja para ele engajar mais. Então tem vários critérios de urgência, de facilidade, de prioridade. Geralmente a gente usa também como critério a funcionalidade. Então, na Uhum. fase mais inicial de tratamento, a gente trabalha mais em metas para regular o humor, para o paciente funcionar melhor, deixa metas mais difíceis para depois, na fase mais intermediária. Mas esse papo de plano de tratamento é um papo mais demorado, tá? Se te ajuda, você pode talvez mandar um e-mail para a gente, pedir umas dicas, a gente Uhum. pode indicar algumas leituras para você, enquanto a gente não faz um webinário sobre isso. Isso. E uma coisa que é interessante a gente pensar aqui, que eu já vi acontecer também, Paty, é quando o paciente ele realmente quer resolver muitas coisas e isso fica inviável. Porque tem alguns pacientes que eles são muito ansiosos e tudo eles põem como um problema. Então, assim, eu tive um caso que eu estava supervisionando uma aluna e a paciente, ela tinha pelo menos umas 5 metas de cara de vida, assim. Isso era Tipo, inviável. 6 anos de tratamento para resolver tudo. Isso. Assim, a gente tem que só tomar um pouco cuidado com várias metas, né? Então, a gente tem que colocar uma coisa realista para a gente Isso. trabalhar. Então, isso também é algo que pega. Porque que hierarquia que a gente vai pôr, né? Aí, geralmente, para esses tipos de pacientes, tudo é muito importante, eles querem resolver tudo e tudo vira uma questão. Então, é importante que a gente limite essas metas e a gente especifique elas. E uma dica é no máximo 2 de cada área, se você estiver seguindo por áreas. E ainda assim vai ficar uma lista E muito ainda assim é longa. enorme. Eu acho que eu fico Assim, é pensando que uma talvez lista uma coisa que nos enorme. tranquiliza, pô, eu gosto de pensar que a gente não vai resolver todos os problemas dos pacientes. Isso. E eles vão sair da terapia e eles ainda vão ter problemas para resolver. E tem problemas Uhum. que eles vão resolver sozinhos. Talvez a gente precise definir qual é de todas essas metas, quais são metas prioritárias para a terapia. Quais metas ele precisa do tratamento para resolver. A gente não vai resolver todos os problemas do paciente. Isso. E eu A acho gente que não isso é resolve os uma nossos. coisa, porque isso causa muita ansiedade. Quando o paciente ele pipoca, ele tem todas as áreas possíveis para resolver. Então tem duas coisas, né? Primeiro tem a ver com o plano de tratamento, que a Paty falou, e uma coisa a gente tem que se perguntar: será que a gente tem que dar conta de tudo isso? Será que é muita coisa? Será que não é? Isso ajuda também para a gente trabalhar depois e deixar o que é mais importante, tá? Vamos lá. Aí a Dayana perguntou de novo se a gente vai identificar algum livro, algum capítulo, e a gente vai mandar. E aí, a última coisa que a gente tem aqui é que a Gleice fez um comentário, né? Que com pacientes adolescentes, né? Então, é muito difícil estabelecer metas, principalmente elencar estratégias, né? Ela fez um comentário, ela não colocou uma pergunta específica, Gleice, mas depois, se você tiver alguma coisa ou quiser alguma dica a mais, você mande perguntando pra gente, tá bom? Certo, Pati? Perfeito. E aí eu vou pegar a dica da Nina.
A Nina falou, continuamos sendo humanos e sofrimento faz parte. E até ajuda na nossa expansão de consciência, ajuda na nossa evolução humana, né? O sofrimento faz parte. E aí, uma mensagem final, assim, pensando nisso, exatamente nessa nossa condição humana, que a gente precisa, eu gosto muito daquela máxima do Jung, né? Estando com outra alma humana, seja apenas uma alma humana. É uma coisa que nos ajuda muito na definição das metas, esteja conectado com o seu paciente, entenda o que ele quer da vida dele. Entenda que definir metas é sobre o que ele quer da vida dele e não o que você quer para a vida dele. E É não o o que que eu ele acho. quer e não o que eu acho que ele quer, né? Ou o que eu acho que ele precisa. E que não tem, eu quero repetir isso, não tem um único jeito de fazer, não tem um jeito certo de definir metas. E aí eu quero que vocês pensem que é importante respeitar o estilo de cada um. Cada um tem um estilo como terapeuta, o que funciona para mim não funciona para outro, o que funciona para um paciente não funciona para outro. Então respeitem muito o estilo de vocês também. Lembrar que tem vários certos, né? Várias formas de fazer. Ai, ai. Que a gente não resolve tudo. Isso. E assim, né? E aí o que a Nina tá falando aqui é legal, né, gente? Não vamos nunca subestimar o conteúdo e a riqueza que o paciente nos traz, porque a verdade é dele, né? E, enfim. Daiana, muito Nossa, então, obrigada. A olha, e Daiana me aí. ajudou aqui com a citação. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ai, que coisa. Ó, eu acho assim que a gente fechou muito bem a noite de hoje, tá? Eu queria mais uma vez agradecer, né, todo mundo que acompanhou a gente aí nessa 1 hora e 5 minutinhos, mais ou menos, que a gente ficou. Queria lembrar vocês, né? Quem ainda não conhece o nosso trabalho pelas redes sociais, né? Então, Conecta Saber, que é assim que está escrito no Facebook, e Conecta Underline Saber no Instagram. Então, fiquem ligados, fiquem com a gente, que tem muita novidade por aí. Muito obrigado pela audiência e por estarem com a gente. Fala. Eu queria também agradecer como eu fico, né? A gente tem uma divisão de papéis na nossa sociedade, no nosso trio. Eu fico mais de olho nas redes sociais. Então, eu quero agradecer imensamente o engajamento de vocês, as pessoas que compartilharam o link do webinário, divulgando nas suas próprias redes. É tipo uma corrente do bem, muito obrigada. Agradecer as pessoas que responderam antes, mandando dúvidas. A gente sempre lança o tema na sexta e pergunta que dificuldades vocês têm naquele assunto. Isso nos ajuda a construir o webinário, porque a gente já tenta montar um conteúdo mais adaptado ao que vocês pediram. Agradecer as pessoas que deram dicas. A Martina escreveu ali, webinário sobre regulação emocional. Então, mandem dicas, mandem e-mails, mandem feedbacks, porque a gente quer sempre melhorar. Tá? Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão, e muito, muito obrigada pela participação e pelo engajamento. A gente termina a noite muito feliz. E aí, pensando que a nossa meta é distribuir o melhor conhecimento para vocês, então vocês que vão falar as dificuldades para a gente ficar cada vez mais engajado em ajudar vocês nessa evolução aí enquanto terapeutas. Então, boa noite, até terça-feira que vem. Muito obrigada por terem ficado com a gente até 10h08 da noite, tá bom? Obrigada, gente. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, boa noite.